Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo aqui no dia de hoje. Saiba de uma coisa, Jesus é bom e ainda opera a maravilha. Hoje, o segundo dia da campanha profética pelas mídias sociais e redes sociais. Não perca, mais tarde às 21 horas, das 21 até às 23 horas, mensagem, louvores e pregações ao vivo aí para todos vocês. Mas nesse momento aqui eu vou deixar uma palavra aí para todos vocês, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ele falou assim: examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Por isso que a cada dia, meus irmãos e minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo, nós devemos examinar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Sem Jesus, não tem como chegar ao reino dos céus. É só através de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos diz assim: em nenhum outro nome há dado entre os homens aos quais devamos ser salvos. É só através do nome de Jesus. É aceitando a Jesus como o único suficiente Salvador, obedecendo o que está na palavra de Deus, e aí sim vamos chegar ao reino dos céus. É aquilo que eu falei ontem e hoje eu torno a repetir, e depois da manhã, se Deus me dá a palavra, eu vou continuar a falar. Deus tem falado com os seus que para se salvar é aceitando Jesus, para se salvar é obedecendo a palavra de Deus, para se salvar não é inventando, não aumentando nem diminuindo, mas segundo está escrito, obedecendo a Bíblia Sagrada. Quantos que já estão em desobediência à palavra de Deus já perderam o reino dos céus, começando com esse modismo que está aí agora, que muitos até fala erradamente, o outro vai mentindo descaradamente e os outros vão distorcendo e a maioria vai copiando. Eles não procuram saber se está na Bíblia. Por isso que Jesus falou: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam, afirma e confirma de Jesus. Eu tenho que ficar dando uma olhadinha, porque senão olha para onde que eu vou cair. Glórias a Deus. E depois se cair porque não teve o cuidado, e vai falar que ainda foi o inimigo. Nós sabemos que o inimigo se levanta com grande fúria, mas a Bíblia diz que ele nos guarda. O Deus que fez o céu e a terra, ele deu autorização aos anjos para guardar os seus. Salmo 34, versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme, os livres guarda de todo o mal. É o que eu falo para os meus amigos que estão sendo silenciados na igreja, estão sendo proibidos de pregar, estão sendo proibidos de falar certos assuntos, porque em muitos lugares eles querem aprovar, eles querem confirmar, eles querem dizer que a mentira agora é verdade. É o que a Bíblia diz: transformar a mentira em verdade, a verdade em mentira, e não discerne as coisas. Mas no livro de Malaquias diz assim: e que outra vez veremos a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do ímpio. E essa diferença nós estamos vendo agora, uma diferença muito grande. Por isso, meus amigos e minhas amigas, procure uma igreja mais próxima da sua casa, mas uma igreja bíblica, que ensina a Bíblia, que mostra Jesus como caminho, a verdade e a vida. Cuidado com esse modismo que está aí agora, porque estão transformando a verdade em mentira e o caminho da luz em treva. Por isso, devemos ler a Bíblia e fazer o que Deus nos ensinou através de Jesus e através do Espírito Santo. O que diz as Escrituras? Discernir os Espíritos para saber se provém de Deus ou provém de Satanás. Nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo. Jesus está voltando para buscar o seu povo. É como na viagem. Luiz, que conhece muito bem a viagem, se você perder a condução, você vai chegar atrasado no trabalho ou não deve nem chegar lá. A mesma coisa é o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar, e se você não subir agora, você vai ter até oportunidade para ir na segunda, mas vai ser muito triste, porque a Bíblia, o que a Bíblia diz? Antes, mais bem-aventurados que vão na primeira ressurreição. Por isso, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam, afirmam, confirmam e dizem de Jesus, porque Jesus
Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. É Jesus, é o caminho, é Jesus a salvação, é Jesus a restauração, é Jesus a cura. E o próprio Jesus falou: em nome de Cristo falareis mistério, em nome de Cristo fareis maravilha, em nome de Jesus você vai curar, em nome de Jesus expulsareis demônio, em nome de Jesus as coisas de Deus vão acontecer. Por isso, meu amigo e minha amiga, nesse momento, nesse dia e nessa hora, aceita Jesus como o único suficiente Salvador, entrega a tua alma a Ele, deixa Ele fazer a obra em sua vida, porque Jesus Cristo é a esperança para esse mundo de treva, Jesus Cristo é a esperança para a sua vida. Entenda muito bem, é Jesus e mais nada, Jesus e a Bíblia. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica, uma igreja que mostra o caminho, uma igreja com homens santos cheios do Espírito Santo, uma igreja aos quais tem obedecendo às Escrituras, e conforme diz na abertura inicial que nós falamos, Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Esse é o nosso compromisso com a verdade. Não depende do lugar onde você esteja, possa ser numa estação de trem, possa ser dentro da condução, possa ser no seu trabalho no horário do almoço, possa ser na rua, ou em casa, ou na igreja, em todo o lugar. Anuncia Jesus, fale de Jesus e nunca concorde com a mentira, porque a mentira conduzirá muitos ao inferno, porque lá no Apocalipse está escrito que vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Só de você ser amante da mentira, só de você se apadrinhar com a mentira, a Bíblia diz no Apocalipse, não vai herdar o reino dos céus. Por isso que Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, e é para Ele, e por Ele, e para Ele que você deve entregar a sua vida, sua alma, seu corpo, sua família e todo o teu ser. Por isso, leia a Bíblia, examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna. Nesse momento, acabei de chegar do trabalho, estou aqui na estação de trem, fazendo essa mensagem ao vivo, pelas mídias sociais e rede social, para dizer para você que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. Entenda muito bem, esse é o nosso compromisso com a verdade de Deus, pregando o Evangelho em todo lugar, é na estação, é no monte, é na rua, é no trabalho ou em casa, fazendo a live, mas falando unicamente de Jesus, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Por isso, para encerrar neste momento, meu amigo e minha amiga, procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica que obedece a palavra de Deus e não concorda com a mentira, uma igreja que vai te ensinar o caminho para o reino dos céus, e que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu, ao meu, aos nossos corações. Fique na paz de Jesus e até uma próxima, se Deus quiser.